junto com os meus irmãos, cultuar a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, como a Deus, como ao nosso Salvador. Ele nos concedeu uma semana abençoada, protegida, e agora temos razões inúmeras para bendizê-lo. Quero, portanto, agradecer a Deus pela vida de vocês e por este momento em que nós nos juntamos para adorar o Senhor. Eu acredito que o melhor dos nossos tempos é esse. Nós queremos oferecer ao nosso Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Convido os irmãos a colocarem-se em pé, por gentileza. Nós queremos orar. Depois nós vamos cantar um hino, ler a palavra e ouvir o que Deus tem para o coração de cada um de nós. Muito obrigado, porque chegou o dia do encontro de irmãos para te cultuar. Obrigado porque chegou o momento da reunião para te bendizer. O Senhor é digno de louvor, é digno de adoração. E eu quero, junto com os meus irmãos, cultuar o Senhor em espírito e em verdade, bendizendo o teu nome por esta comunhão. Muito obrigado. Abençoe, ó Deus, todas as atividades deste culto, falando ao coração de cada um de nós, de forma íntima, pessoal, direta, bem objetiva. Confiamos aos teus cuidados isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Hino de número 396. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 40. Vamos iniciar a leitura no versículo 40. Atos, capítulo 2, versículo 40. Eu vou iniciar e eu queria que os irmãos, por gentileza, em uníssono, lessem os ímpares. Eu começarei nos pares, a partir do 40 até o 47. Atos 2. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Pastor José Carlos, por gentileza. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos começando a divulgar aí o curso de evangelismo com o pastor Josué de Oliveira, que será no dia 7 de maio, aqui na nossa igreja. É um curso grátis, tá? Não tem cobrança de nada, e a pessoa que participar ainda leva uma apostila. Esse curso ele já deu aqui, é um curso muito prático, então é para ajudar aqueles irmãos que têm dificuldade em apresentar o plano de salvação de uma forma criativa, de uma forma dinâmica. Ele aborda o plano de salvação e nos ajuda a transmitir a mensagem de salvação. Então, se você tem desejo de aprender um pouco mais, fale comigo e nós vamos inscrever você nesse curso aí no dia 7 de maio. Clô, por favor. Hoje nós estamos aí com a informação no boletim sobre o pastor Expedito e a Nair. Eles são diretores da APEC aqui na região do Vale do Paraíba. Congregam na nossa igreja. Ele está aqui? Não, né? Não. Eles congregam aqui na nossa igreja, tem lá os contatos deles. E eles têm algumas programações para esse ano. Muda para mim, Clô. Então lá, tem o curso de preparação para pessoas que querem servir a Deus trabalhando no Ministério Infantil, que eles ministram. Está dando para ver direitinho aí? Tá, né? Tem lá o custo, são a matrícula R$100, a mensalidade R$80, terça e quinta-feira, aqui na Igreja Presbiteriana, no final da rua nossa aqui, na esquerda, na Coronel José Monteiro, lá não é? Como é que chama aquela rua? Francisco Rafael, isso. Então quem quiser fazer o curso, fale com ele. E eles também estão com esse projeto aí, né? Nas Olimpíadas, Paixão pelas Crianças. À noite, o pastor Expedito vai estar aqui e ele vai falar um pouco mais disso para que a igreja tenha noção da programação deles para esse ano. Amém? Vamos orar por eles? Pai, nós louvamos o Senhor pela vida do pastor Expedito, pela vida da Nair, por tudo que eles têm desempenhado, Senhor, pelo Teu reino e aqui na nossa igreja. Somos gratos porque eles têm sido bênçãos para nós, têm apresentado, Senhor, a mensagem de salvação para as crianças e para muitas pessoas. O Senhor tem usado eles, ó Pai, na edificação do Teu reino, e nós louvamos ao Senhor por isso. Pedimos que o Senhor dê a eles ânimo, força, saúde, disposição para continuar servindo ao Senhor em todo o tempo. Que eles continuem, ó Pai, a abençoar, Senhor, a região do Vale do Paraíba, com os treinamentos, ó Pai, da APEC, que muitas pessoas possam ser capacitadas, possam ter realmente um desejo de aprender do Senhor e que eles possam auxiliá-los a desenvolver esse ministério. Que eles possam, Senhor, servir ao Senhor por muitos e muitos anos, ó Pai. Ser com eles, ó Pai, em todo o tempo. Obrigado pelo que eles têm feito, Senhor, aqui na nossa igreja. Eles têm nos auxiliado, ó Pai, na Escola Bíblica Dominical, têm nos auxiliado nos trabalhos evangelísticos e o Senhor há de recompensá-los por isso. Obrigado, ó Pai, pela vida deles. Em nome de Jesus. Amém.
convido aqueles que puderem, que quiserem se colocar em pé. E vamos começar cantando um cântico falando que vamos adorar a Deus. Aquele que venceu, que é Cristo que venceu na cruz por nós.
adoramos e também damos toda a glória a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós queremos também hoje ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Queremos nos colocar ali aos pés do Senhor com o desejo de ser alimentado por Ele. De que Ele fale ao coração de cada um de nós, orientando, direcionando, fortalecendo a nossa fé. Há algum tempo atrás nós convidamos o pastor André Sávio e ele aceitou o convite. E nós queremos ouvir o que Deus tem para o nosso coração. Quero convidar a Sandra Hasman, que vem à frente orar, para que Deus fale ao coração de cada um de nós. Obrigado, Sandra. Qualquer um. Bom dia, irmãos. Vamos orar. Pai querido, Deus Santo, muito obrigada porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje. Obrigado. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, usar o teu servo, Senhor,
para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Transforma-nos, Senhor, pela Tua palavra. E aqueles irmãos que estão chegando, que o Senhor possa abençoar. E aqueles que estão impedidos por algum motivo de vir até aqui, que o Senhor possa abençoar. E possa abençoar também os irmãos congregados em outras igrejas, Senhor. Pelo mundo todo, pelo Brasil todo. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Sandra. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor seja com toda a igreja. Alô? Agora sim, faltou legal. De novo, bom dia, irmãos. A paz do Senhor seja com toda a igreja. Amém. Agradeço o pastor Waldenberg por ter me convidado, mas é com temor e tremor que estou aqui, porque falar em nome do nosso Deus não é fácil. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está lá em Romanos, capítulo 7. Dos versículos 15 ao 25. Romanos 7, de 15 a 25. Vamos ficar em pé para ler a palavra do Senhor? Quem puder. Senão pode ficar assentado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Pode se sentar, irmãos. Quem aqui, quando era criança, e fez alguma arte ou alguma travessura, e o pai chamou para conversar e perguntou: quem fez isso? E você falou: foi ele, apontando para o seu irmão. E quem aqui, concordando junto com o irmão que fez a travessura, não falou assim: mas a ideia foi dele? Não é verdade? E quantos de nós, quando crianças, pego no flagrante, negamos até o fim que não fomos nós que fizemos? Às vezes por inocência, ou às vezes até por medo do castigo que viria logo a seguir. E nós somos assim. Esse texto fala disso. Ele fala que nós sabemos o que é certo, mas na hora de fazer, nós fazemos o errado. E isso está em nós. Mas para uma criança,
a gente pode até usar o artifício que é inocente. Acho que eu até vi um vídeo na internet que tinha uma criança pequena, 2 ou 3 anos, um cachorro, e tinham feito alguma bagunça com tinta, e os pais filmando perguntaram, quem fez? E a criança apontou o cachorro. Então é natural. Os pais riram, mas é natural, porque uma criança de 2 ou 3 anos, aquilo pode ser uma atitude, né, mais inocente. Mas nós sabemos que temos essa atitude. Agora, e para nós, cristãos adultos? Como será que lidamos com isso? Eu gostaria de compartilhar com irmãos 3 pensamentos sobre 3 áreas, ou podemos dizer, 3 autoexames, né, que talvez tenhamos que pensar em nossas vidas. A liderança da igreja escolheu falar sobre comunhão esse ano. Eu gostaria de falar dessas 3 áreas que podem nos auxiliar na nossa comunhão. A primeira delas é reconhecer que o problema está em nós. É o reconhecer que nós erramos. É a sua comunhão com você mesmo. É muito mais fácil, né, culpar o outro. Não é isso que nós fazemos no trânsito? Você dá uma fechada no camarada e você fala, porque ele estava atrás. Não é isso? É mais fácil. Mas porque ele só pode estar atrás de você, ele não pode estar em outro lugar quando você o fecha. Eu gostaria de ler com vocês um texto, Gênesis, capítulo 3. Texto muito conhecido, mas que exemplifica isso de uma maneira sensacional. 3, do versículos 9 ao 13. Assim mesmo assentados. Depois que Adão e Eva haviam comido do fruto proibido. Gênesis 3, 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, irmãos, já vem lá do paraíso, não é verdade? Às vezes eu fico pensando nesse texto, se Deus não estava querendo dar uma segunda chance para o homem. Talvez uma chance dele reconhecer que errou e pedir perdão. Mas a primeira atitude de Adão foi justamente, né, justificar que estava escondendo pela sua nudez. Depois, ele apontou a Eva. Parece até que Deus escolheu perguntar primeiro para Adão, até porque foi a sua primeira criação e talvez responsável por tudo. Mas Adão não reconhece e acha mais fácil passar para Eva. Eva, acho que não percebendo o erro de Adão, faz a mesma coisa e passa para a serpente a responsabilidade. E para a serpente não sobrou para ninguém, ela não tinha quem apontar. Mas o fato é que tanto os dois, homem e mulher, acharam mais fácil jogar a responsabilidade em alguém ou algo do que simplesmente assumir o seu erro. Então temos que pensar realmente, né, como que temos tratado esse lado em nossa vida, a nossa comunhão com a nossa consciência. Será que a gente consegue depois dormir direito? Ao ter culpado o irmão de fazer alguma coisa errada? O quanto isso tem afetado as nossas vidas? O segundo
ponto que eu gostaria de ver com os irmãos é reconhecer que não somos ponderados. Ou seja, é vermos, né, a nossa comunhão com os irmãos. Eu vejo, irmãos, que nós somos muito impetuosos, principalmente quando se trata de um problema conosco. Somos muito rápidos mesmo, né, em agir sem ponderar. Esses dias eu vi uma pregação que falava sobre José e Maria. E ele falava justamente o quanto José, pai de Jesus, era ponderado. Porque quando o anjo anunciou a Maria, né, da sua concepção através do Espírito Santo, José ponderou e, para proteger Maria, né, saiu, se afastou. Qual seria a nossa reação normal hoje, num problema tão grande quanto esse poderia parecer, talvez, para José? Agora, e no nosso dia a dia? Temos problemas tão pequenos e, às vezes, não paramos para ponderar no problema e vira algo grave. Às vezes parece que queremos ser o centro das atenções. Às vezes parece que queremos que nos dê toda a atenção, mas nem sempre o nosso irmão está disponível. Se você me ver passando na rua, passar por mim e me cumprimentar e eu não responder, pode ter certeza que é natural. Eu sou assim. Às vezes o programa, a mente está compilando, o olho está lá, mas a mente está em outro lugar. Então não se espante comigo. Mas tem pessoas que são bem diferentes de mim. Dão uma atenção muito grande. Pastor Valdenberg, o dia que eu chegar aqui e ele falar que eu não vou me converter ao Flamengo, eu vou achar que ele está com algum problema. Porque eu sei, ele sempre brinca assim comigo. Então, irmãos, às vezes a gente não usa de empatia antes de agir. Não tentamos entender por que a pessoa fez aquilo antes de pensar alguma coisa. E a fuga para isso também. A fuga, às vezes, para justificar isso, pode ser muitas coisas. Uma delas é você tentar falar para outros irmãos o que aconteceu para se justificar. E isso também vem no ímpeto. Infelizmente, não é bom. Ponderar significa, antes de agir, vamos racionalizar sobre o que aconteceu. Como cristão, nós sabemos a primeira coisa que temos que fazer numa situação dessa é orar. Mas como disse o texto lá, nós sabemos que temos que fazer isso. Mas o que fazemos? Aquilo que não queremos. Agimos por ímpeto. Não é isso que acontece? E eu estou falando por mim mesmo. Eu também ajo assim. Você também pode agir assim, ou provavelmente age assim. Tem alguém que nunca fez isso aqui? Tem alguém que nunca apontou para o seu irmão quando era pequeno que a travessura foi dele? Mas é um fato das nossas vidas. É o que Paulo fala lá. Ele fala que nós, no primeiro ponto, né, sabemos que temos que reconhecer o nosso erro. Mas a nossa carne fala que é melhor falar que foi o outro. No segundo ponto, né, ele sabe que nós devemos trabalhar. Sabemos que algumas situações merecem mais a nossa ponderação, mais a nossa empatia do que a nossa reação. E isso, irmãos, é bíblico. E eu gostaria de colocar para vocês o terceiro ponto. É reconhecermos que às vezes estamos vivendo uma vida cristã de baixa expectativa. É o seu relacionamento, é a sua comunhão com Deus.
Esses dias escutei uma história e achei muito estranho. A pessoa falou, já crente, que sabia que estava salva, mas que ia ficar para a tribulação. Eu fiquei pensando, como que uma pessoa crente que diz que aceitou Jesus pode ter uma expectativa tão baixa da sua salvação? Até cheguei a pensar como é que ela se encaixa nas teologias lá do milênio, né? No pré, no pós. Será que ela quer ganhar um tempo extra ainda para se acertar com Deus? Não é isso? Eu fiquei pensando, será que nós também temos essa expectativa tão baixa? Será que a nossa comunhão com Deus, e olha que esse item 3 pode ser a solução para o item 1 e para o item 2? Será que o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus, a sua expectativa de vida cristã está num grau tão baixo que você não vai conseguir resolver nem um nem dois? Não é verdade? Eu gostaria de ler um texto para os irmãos, que lá está em Tiago, capítulo 2. Gosto muito de Tiago, muito prático, e às vezes mexe muito com a gente. De 14 a 17. Opa, peraí que tá grudando a folha aqui. Tiago 2, 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não estou falando aqui, que todos sabem, que o justo viverá pela fé. Não é isso. Mas às vezes nós, cristãos, principalmente protestantes, ouvimos a palavra obra e parece que estamos falando algum sacrilégio. Mas não é isso. Ninguém vai ser salvo pelas obras. Mas é óbvio que as obras mostram a tua vida de fé. Quando falamos em obras, às vezes pensamos no prédio, pensamos talvez no Éden Lar, pensamos o desafio Ebenezer. Que bom que alguns irmãos lá no passado tivessem ou tiveram a visão de criar essas entidades. Mas não é isso que fez a salvação desses irmãos. Isso mostra a fé que eles tiveram em Jesus Cristo. Isso mostra que eles tinham uma expectativa maior da sua vida com Cristo. Eu tenho lido um livro que fala de duas teologias, muito complexas e perigosas. O dispensacionalismo, bem difícil de falar, e o do não senhorio de Cristo. Uma está atrelada à outra, mas algumas teologias têm levado a teologia do não senhorio para um extremo perigoso. Que você aceita Cristo como seu Salvador, mas não como o Senhor da sua vida. Você tem o ato da salvação, mas depois você não age como um cristão.
Você não muda a sua vida. Você não tenta crescer. Isso é perigoso, porque torna um evangelho muito fácil. O evangelho é simples e fácil. Você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Mas isso tem que impactar a tua vida também. E obras, como já falei, não são só prédios. É a sua vida familiar. A sua família é uma obra da tua vida. É o seu comportamento no trabalho, não é? É a forma como você dirige no trânsito. Para você não dizer que eu usei Tiago, só, vamos Mateus 5. De 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador. Alumia a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, a glória de Deus, né, sendo vista na tua vida, mas através do seu comportamento, através das tuas obras. De novo, não estamos falando de prédios, estamos falando do que você faz nos seus relacionamentos de trabalho, de família, na igreja. Então, irmãos, eu fiquei pensando se a expectativa dessa irmã era a ponto que ela vai deixar a sua decisão de salvação para prorrogação. Você vai deixar, aceitando já, voltando lá ao texto original, que você agiu sobre a carne, sabendo o que é certo, e já está aceitando que vai para a tribulação, e você vai deixar para o segundo tempo? Ou para a prorrogação? Lembre-se que no futebol, prorrogação é curta e é sob pressão. Será que essa pessoa já não consegue acertar a sua vida hoje com Deus? E não deixar, ou já aceitar, que é ponto, que é fato, que você vai para a prorrogação? Me espantou. Eu fiquei pensando, será que essa pessoa brincou? Ou será que ela estudou muito pouco a Bíblia para falar o que falou? Você quer deixar para o segundo tempo? Eu acho interessante, porque na nossa vida com Deus, algumas pessoas têm a caixinha de promessas em casa. Já ouviram falar isso? Eu não tenho nada contra, eu acho muito bom, porque ela refrigera a nossa alma. Você tira um cartãozinho da caixinha e você tem uma promessa de Deus. Isso é bom. Você vem e puxa uma cartelinha e vem lá, João 3,16. Você puxa outra carteirinha, vem um versículo falando sobre o seu galardão, não é? Mas nós esquecemos que nossa vida cristã com Deus, nós deveríamos ter também a caixinha dos deveres e da obrigação do crente. Porque, como diz o texto aqui em Mateus, se nós queremos que a nossa vida cristã brilhe ao mundo, nós temos então que mostrar ao mundo uma diferença. Então talvez que essa caixinha pudesse ter textos, né? Como Tiago 2,9, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Talvez também Mateus 22:21, pois dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não temos a tendência de separar as duas coisas, mas em nosso favor, muitas vezes. Ou também, Marcos, você está lá 12, 30, 31, amarás a teu Deus de todo o coração, esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esses são os dois maiores mandamentos. Mas parece que nós fugimos das nossas obrigações para com Deus. E
queremos só as promessas. E quando nós vivemos só de promessas e sem uma vida cristã, podemos cair nesse pensamento da irmã, que nós vamos ficar para a tribulação. Qual é a tua expectativa? Para concluir, irmãos, precisamos então refletir, reconhecendo nessas 3 áreas. Primeiro, reconhecer que o problema está em nós. É a comunhão com você mesmo. Reconhecer que não somos ponderados, a sua comunhão em relação ao irmão. E reconhecer que levamos, às vezes, uma vida cristã com expectativa baixa, o seu relacionamento com Deus. E que Deus possa ter nos abençoado com essa palavra. E que você reflita. Porque semana que vem, pastor, teremos ceia do Senhor. E o pastor vai ler aquele texto que diz que você deve discernir antes de tomar o pão, tomar o vinho e comer o pão. Que Deus abençoe a igreja. Amém? Amém. Graças a Deus por sua palavra que nos encontra e revê e reavalia os nossos relacionamentos. Como é que nós estamos conosco, com nossos irmãos e com Deus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa carta aos Romanos. Muito obrigado. Obrigado pela coragem de Paulo ao escrever algo tão pessoal, tão íntimo e publicar acerca de si. Muito obrigado, muito obrigado. Isso nos estimula a fazer a mesma coisa, revendo os nossos relacionamentos a partir de nós mesmos. Pedimos que o Teu Espírito que habita em nós nos ajude neste projeto de autoexame, de análise pessoal, que possamos, ó Deus, por conta disso, tomar posições novas, que agradem ao Senhor e que abençoe a Tua igreja aqui. Obrigado pela vida de Jesus na nossa vida. Muito obrigado pela Tua palavra, através do André, nosso irmão. Muito obrigado, Pai. Abençoe-nos aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. 319. Venho como estou.
Estamos encerrando o mês mais curto do ano, que por coincidência, nesse ano ele é o mais longo, né? Temos 29 dias. A cada 4 anos, nós aumentamos um dia no mês de janeiro. Fevereiro. Obrigado. É só para perceber se vocês estavam atentos. Amanhã acaba. Nós vamos começar janeiro e temos março e temos um plantão. Obrigado. Temos um plantão novo. A partir do próximo domingo de ceia, temos uma escala de 6 plantões. Eu queria convidar os irmãos a observarem isso desde o boletim atrasado. Está se falando como é que vai funcionar. Tá bom? Ajuste-se a ele. Esse é o plantão do próximo domingo. Primeiro grupo, tá bom? Sábado, dia 5 de março, temos um programa diferente aqui na igreja para casais. O pastor Barnett sugeriu para nós um filme. Eu acho que a boa parte da igreja foi ver, boa parte da cidade, inclusive, de evangélicos e não foram ver. Eu creio que ninguém saiu de lá sem ser impactado. É um filme que faz pensar e que muda a nossa forma de ver os nossos relacionamentos e o poder da oração. Eu achei extraordinário. E o Ministério de Casais quer passar para alguns irmãos esse filme. Casais, tá bom? Então, sábado, aqui às 19 horas, nós teremos esse trabalho diferenciado. Nós entendemos que vai ser bom. Se você viu e quer ver de novo, beleza. Não viu e quer ver, beleza. Traga algum outro casal para participar conosco. Haverá um trabalho para crianças e para teens também. Então, isso não vai ser nenhum impedimento, tá bom? Quero agradecer o conselho da igreja que nos liberou para ir conhecer o meu neto. Davi Augusto chegou. Que coisa boa, gente, muito bom. Ele é joia, ele é caladinho, quase não chora, come e dorme, depois dorme e come. É tudo que a gente quer de uma criança nova. Que ele durma, e que ele coma, e que ele não chore. Maravilha! Olha que coisa boa. Foi uma experiência interessante. Eu amanheci o domingo sendo avô de 1. Na sexta-feira era avô de 2. No domingo, avô de 3. A minha filha está grávida. Numa outra ocasião eu conto para vocês, porque isso é uma história longa, embora edificante. Ela estar grávida é em si um milagre. A Thalita andar é um milagre. A Thalita falar é um milagre. Porque a ciência dizia que ela não ia andar, não ia falar, por conta de um problema genético, um problema antigo. E eu sou grato a Deus pela vida dela. E quando ela falou assim, eu estou grávida, isso é um milagre mesmo. Graças a Deus por isso. Então, sou avô de 3, de repente 3. E nós estamos orando aí porque seja menina. Estou falando de Deus, Senhor, eu sei que a tua vontade é boa, mas se o Senhor perguntar para mim, eu digo para o Senhor, mulher, tem até nome, Eduarda. Se ele ouvir, vai ser Eduarda. Se ele não ouvir, vai ser Samuel. Então tem nome para 2 aí, mas o meu desejo é que seja mulher. Vamos quebrar um pouco, só homem. Tá bom? Vamos nos colocar em pé? Pois não. Carlos. Não, ou é? Não, pode vir outros, pode vir. Obrigado, Carlos. Então está aberto, liberado. É muito importante, muito bom mesmo. Então, está liberado. Eu quero agradecer que você veio cultuar o Senhor Jesus hoje aqui. E quero convidar a Débora Barnett, que vem à frente orar, encerrando assim a nossa reunião. Você está convidado
temos uma escola dominical. E as lições, gente, são de uma natureza excelente, muito bem preparadas e edificantes para nós. Se você puder ficar, está convidado para ser abençoado, tá bom? Após a oração da nossa irmã, eu quero convidar pastor Edinaldo e Gisele, que fiquem aqui na porta central, por gentileza. Seu Pedro e Dona Zélia na porta lateral e eu ficarei na praça. Tá bom? Obrigado. Senhor, muito obrigado por esse dia. Sim, obrigado. Obrigado pela semana que passou, que o Senhor esteve conosco. E muito obrigado pela tua palavra que foi falada agora, Senhor. Abençoe o resto desse dia, o culto à noite e essa semana que está iniciando também. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. E a partir de você, abençoe a outros. Ele te fez luz para beneficiar outros. Te fez sal para benefício a outros. Que Ele te use para a bênção a quem está ao teu redor. E que em assim fazendo haja paz no teu coração e alegria em ser instrumento de Deus. O Senhor te guarde daquilo que é mal, da má companhia, da má conversação. O Senhor guarde a tua casa, abençoe os teus filhos, fazendo eles crescerem na graça e no conhecimento com experiências novas, e assim a tua família seja fortalecida. O Senhor te abençoe e o Senhor te sustente. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e maravilhosa de Cristo Jesus, nosso Senhor, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui e com todo o povo do Senhor em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos.